Oi, massa, lindona, maravilhosa. Como que você tá? Tudo bem com você? Aqui tudo certinho, tudo em ordem, tudo tranquilo, vida no interior, aquela coisa mais relax, mas tudo bem, tudo certinho. Eu vi sua mensagem antes, seu inbox, mas daí à tarde eu tava no médico, daí agora à noite eu fiquei vendo série, maratona e pá, daí eu falei assim, depois eu respondo com calma, mais bonitinho. E você não só pode perguntar tudo o que você quiser pra mim, sem parecer chata, coisa nenhuma, como além de te responder, eu vou te responder em vídeo, que é muito mais legal. Sério, não se preocupe. Se eu falei 1000 vezes, eu falo 1001 vezes, não tem problema. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Você é uma pessoa super, super, super especial, super querida. É minha única amiga piloto, então eu não posso ignorar esse detalhe. Ai, que chique, adoro isso. Então não se preocupe, sempre que você quiser, eu vou te responder assim, tudo que eu puder agora, mas se você tiver mais dúvida, você pode sempre entrar em contato comigo que tamo aí junto, tamo aqui pra isso. Sério. Seguinte, Bah, eu fiz até um cronograma aqui pra ver se eu falo tudo que você perguntou, mais algumas coisas que eu anotei. Daqui a pouco eu abro aqui pra ver. Mas seguinte, então, eu comecei a dieta logo que eu voltei de Vitória, né? Eu voltei em agosto, pra cá em agosto de 2015. Daí eu comecei, eu tava com 113 quilos e meio quando eu comecei. Daí eu perdi 50 quilos, né? Então eu tô com 63,5 agora. E foi assim, eu dividi a dieta, tipo, desde o comecinho eu já achava, eu já sabia que eu tinha que perder assim 50 quilos no mínimo. Eu ainda não cheguei onde eu quero perder 55 quilos no total, que eu tô nesses últimos 5 quilos finais, estou em processo de emagrecimento ainda, mas tô bem na reta final, então tô pegando mais leve. Mas assim, já que eu sabia que era muito peso, eu falei assim, cara, eu vou dividir em etapas. Porque se eu não dividir em etapas, eu vou ficar louca quando pensar, né? 50 quilos é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então eu sempre fui colocando assim, metas pequenas pra ficar mais fácil de chegar nelas e eu não desanimar. Como funcionou? Os primeiros 10 quilos eu perdi só fazendo reeducação alimentar. Não tô zoando, eu não fiz dieta nenhuma nesses 10 primeiros dias, que deu mais ou menos uns 40 dias de reeducação alimentar para perder esse peso. Foi muito rápido mesmo. Daí o que eu fiz? Aquelas coisas básicas, né? Trocar o refrigerante por suco, por água, evitar, tipo, açúcar, não cortar, mas evitar, deixar de comer arroz e feijão à noite, carboidrato à noite. Em casa eu não comia mais carne vermelha, então aqui em casa eu comecei a consumir só carne branca ou peixe. Que mais? Todos os alimentos no comecinho, assim, desses 10 primeiros quilos perdidos, eu substituí, né? Tipo, tudo que podia por alimento integral. Então, arroz integral, macarrão integral, quando eu tava com vontade de comer um macarrãozinho. É, Na hora do almoço, eu sempre, assim, sempre li muito que tinha que ser o mais colorido possível, né? Então, eu, tipo assim, fazia um prato mega colorido, com as minhas carinhas brancas e, tipo assim, verdura, legume, tipo, muito, muito verde, né? Falaram que quanto mais verde escuro for a salada que você estiver consumindo, mais, assim, benefício ela traz pra saúde, é verdade. Então eu fazia um prato super colorido. Mas assim, eu não tava fazendo dieta, então eu mantinha uma quantidade grande, mas troquei. Então comecei a me alimentar melhor e a carne vermelha eu só deixava pra comer na rua, né? Quando eu ia em algum restaurante, algum churrasco, é, alguma coisa fora, assim, em casa ficou proibido. O que mais? Substituição. O doce que eu cortei muito, muito, muito. O doce era de vez em nunca. Eu mantive nesse comecinho o doce só no café, porque eu não conseguia, né, cortar. Mas isso daqui a pouquinho eu já falo mais também. E acho que foi isso. Substituição. Então, os 10 primeiros quilos, que durou uns 40 dias, reeducação alimentar, mantendo quantidades grandes de comida. Desde o começo, uma coisa que é muito importante falar, eu sempre tive o hábito, desde que eu morava em Vitória, de beber muita água. Antes eu bebia 2 litros de água por dia. Quando eu comecei
a perda de peso, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que começar a beber 3 litros de água. Então eu ando muito com essas garrafinhas, assim, 500 ml, porque daí eu vou tomando, vou controlando, assim, que eu tenho que tomar 6 dessa por dia, porque realmente ajuda muito, acelera muito o metabolismo, o consumo da água. E também, logo no comecinho, eu já comecei a usar alimentos termogênicos, né? Esses alimentos naturais mesmo, nada industrializado, nada assim que não seja natural mesmo. Então, sempre antes de me alimentar, eu tomo água com limão. Eu espremo um limão, coloco num copo de água assim pequeno e tomo meia hora antes. Assim que eu acordo, antes do almoço e antes da janta. Porque ele dá uma acelerada no metabolismo. Então a comida que você vai, a refeição que você vai fazer depois, ela tipo é digerida muito mais rapidamente, né? Tentei um tempo, até tomei água com gengibre, mas é ruim pra porra, então não consegui manter por muito tempo. Mas água com limão, sempre companheira, canela, não sei se você tem problema de enxaqueca, se tiver não é aconselhável. Mas canela, colocar sempre a canela em cima de um leite, assim, que também ajuda. Que mais que tem de termogênico? Tem muito termogênico, taca no Google que você vai ver assim uma lista de tudo gigante. Aqui eu acostumei com esses mesmo, a canela, o limão e o gengibre no começo, mas tem muitos outros mesmo. Então tá, daí eu perdi esses 10 quilos. Daí acontece, o corpo começou a acostumar e bloquear, né? Então eu comecei a ter dificuldade de perder mais peso. Daí eu coloquei uma nova meta. Eu falei assim, agora eu preciso perder mais 20 quilos. Então ali dos 10 que eu já tinha perdido, eu ia perder mais 20, né? Então seriam 30 no total. Nesse tempo eu ainda não tava com acompanhamento médico, que também já eu falo pra você. Então eu tava tudo fazendo na raça, porque eu tava na lista de espera pra ser chamado, pra essa equipe multidisciplinar que eu consegui depois. Então foi tudo na raça, assim, tudo procurando pela internet, vendo sites, blogs, grupos no Facebook, papapá. Daí eu perdi. Nesses 20 quilos, eu comecei a dieta mesmo. Eu comecei a reduzir bem a proporção dos alimentos. Então, aquela reeducação alimentar que eu já tinha feito nos 10 primeiros quilos, continuava em prática, mas então a quantidade era muito menor mesmo. O café da manhã, pão também eu comecei a comer só integral já desde o começo. Torradas, queijos, só queijo branco, nunca margarina, só manteiga. Então, assim, além de fazer toda essa substituição, a quantidade era bem menor, sabe? Era bem pequenininha mesmo, assim. Eu fazia por conta, então não sei dizer exatamente quanto que era, mas assim, eu lembro que eu colocava 3 colheres de arroz, uma de feijão no almoço, com uma carninha, né, uma proteína lá, um peixe, sempre legumes, muitas saladas e pá. Na janta só a proteína, né? Tipo, um omelete, eu comi por muito tempo omelete, porque era uma coisa que me sustentava bem. E sem o arroz e o feijão, continuando com a salada e tal. Então esses outros 20 quilos foi com dieta, que eu vou chamar de dieta restritiva. Não fazer atividade física até então. De vez em quando eu fazia uma caminhada ou outra, mas nada muito frequente, assim. Ok, eu acho que eu demorei uns 6 meses pra perder esses outros 20 quilos. Daí quando eu cheguei em 30 quilos perdidos, aí o corpo bloqueou mesmo, se acostumou, não tinha nada que eu pudesse fazer que eu conseguia perder mais. Daí coincidiu que foi quando eu fui chamada pelo SUS, porque aqui em Botucatu tem a Unesp, que é uma universidade estadual, e ela tem um curso de medicina aqui. Então eles atendem a população de Botucatu. E daí eu me cadastrei lá, né? Fiquei numa fila de espera gigante, que durou 7, 8 meses. E daí eu fui chamada. Daí, logo que eu perdi os 30 quilos, eu lembro que até a primeira consulta eu falei, ontem eu me pesei e eu percebi que eu perdi 30 quilos. Eu lembro exatamente desse discurso. Então, qual foi o lance? Primeiro, eu procurei um psiquiatra. Foi o primeiro profissional que eu fui. Daí, eu tinha, assim, muita compulsão alimentar. Dentro de casa era comida, na rua era o álcool. Eu tinha, assim, muita necessidade de estar ingerindo alguma coisa. Eu achava que eu não conseguiria estudar se eu não comesse.
eu achava que eu não conseguiria conversar com as pessoas se eu não estivesse na rua tomando um álcool, comendo também. Então eu tinha muito isso, sabe? Jogar a culpa na comida, assim. Eu preciso da comida para fazer as coisas. E daí eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade, que é uma coisa que o médico falou que já faz tempo que eu tenho. E daí a compulsão alimentar foi piorando, morar fora também acabou piorando, pá, pá, pá. E daí foi diagnosticada. Então começamos um tratamento em cima da compulsão alimentar. E também, da compulsão alimentar não, transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade também dava alterações muito sérias no meu sono. Então eu trocava muito o dia pela noite, né? Eu, tipo, fazia as coisas de madrugada, a hora que as pessoas estavam funcionando, eu tava dormindo, acordava muito tarde, 2, 3 horas. Então, para uma alimentação regrada, isso é um suicídio, né? Porque o seu corpo ele precisa da luz do dia para funcionar melhor e pá, 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 pá. Então, tratando a ansiedade, não só eu controlei o sono, como a compulsão alimentar me ajudou nesse sentido. É, também lidar, né, com situações, não ter essa necessidade de sair tanto de casa, e daí consequentemente não precisar comer tanto fora, assim, comer alimentos gordurosos, beber, tipo, se cortar o álcool totalmente. Eu fiz um uso de uma medicação, ainda faço, mas é pra ansiedade, assim, é pra regular o sono e tal, então não tem nada a ver, assim, com saciar a fome, nada, é mais pra questão do sono mesmo. E daí, ok. Daí, acho que um mês depois que eu consegui a consulta na psiquiatria, eu fui conseguir um encaminhamento também para terapia, né, para psicóloga. Daí eu comecei a fazer primeiro atendimento individual, né, eu fiquei acho que uns 5 meses fazendo atendimento individual. Me ajudou muito, 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 sabe? Porque eu comecei a entender as consequências, o que me fazia ir até um prato de comida descontar todas as minhas angústias, problemas, preocupações naquilo, sabe? Eu comecei a pensar, porque antes, assim, eu estaria falando com você agora com uma comida do lado, sabe? Eu comecei a entender que não podia ser tão robotizado assim esse processo, que eu teria que, tipo, pensar para comer, sabe? Estou com fome, vou abrir a geladeira e comer. Estou comendo, vou mastigar 1001 vezes, quantas vezes foi preciso até eu achar que tá no ponto de engolir, sabe? Tô com fome, o que realmente eu preciso para me sustentar, para me satisfazer ou para, tipo, sentir aquele prazer exorbitante que eu senti, pá, pá, pá. Então eu reprogramei meu cérebro, sabe? Se a psiquiatria entrou com a medicação para eu regular o meu sono, para eu regular o meu humor, a terapia me fez entender por que eu fazia essas coisas, por que eu descontava na comida, por que eu descontava na bebida, por que isso causava um estresse tão grande, por que o peso influenciava no meu comportamento com as pessoas, porque eu me sentia mal, porque eu tinha problema com relacionamento, porque nas amizades eu era tão passiva. Então, tipo, reprogramou tudo meu cérebro, sabe? A terapia reprogramou. Daí, assim que eu tava fazendo a terapia, acho que no segundo mês, entrou a nutricionista junto. Então, eu continuei sempre simultâneo. Psiquiatria eu ia uma vez por mês, terapia toda semana, e a nutricionista eu comecei também toda semana. Daí, meu corpo tava bloqueado, eu não tava mais perdendo peso. Daí foi quando eu comecei a seguir a dieta da nutricionista. Daí ela fez uma dieta pra mim, com a intenção de eu perder meio quilo por semana, que não seria alguma coisa muito difícil. Eu conseguiria me alimentar bem, mas, tipo, mantendo um ritmo bom de perda de peso. E também ela me explicava algumas coisas, né, que precisava ter no prato, como a proteína, não tinha essa noção, alimentos com fibra, alimentos in natura, esse conceito, tipo, eu não tinha essa noção desse conceito, né, alimentos in natura, vindo da terra, naturais. Então eu comecei a olhar os alimentos, a alimentação também de uma maneira diferente. E fiquei com essa nutricionista também por um bom tempo. E além dessa dieta que ela me passou, eu precisei começar a fazer atividade física. Mas assim, desde o comecinho eu coloquei na minha cabeça que eu não queria tipo, fazer aquele processo, sabe, de musculação, transformar a carne, tipo, a gordura, né, a gordura ruim, gordura magra,
porque isso ia demorar muito e eu não ia conseguir ver o resultado na balança. E aqui em Botucatu, né, por ter essa faculdade aqui de medicina e tal, eles têm um negócio que chama escola, esqueci o nome, mas assim, eles têm um serviço que os professores fazem os procedimentos, mas os alunos ficam olhando para ver como que faz, para aprender mesmo. E entre vários procedimentos que eles oferecem, tem a parte da cirurgia plástica, que se você perde um peso, que é mais ou menos o peso que alguém que tenha feito cirurgia bariátrica perdeu, você consegue essa cirurgia pelo SUS, né? Mas na verdade é Hospital Escola que eles chamam. Pelo Hospital Escola que tem aqui na Faculdade de Medicina de Botucatu. Daí eu tinha essa consciência, então eu preferia assim evitar esse processo da musculação, de parar na balança, ficar angustiada e depois operar. Porque eu sabia que eu ia perder uma quantidade de peso muito grande. É ruim, porque assim, fiquei muito flácida, sabe? Eu tô muito, muito flácida. Daqui a pouco eu te mostro também. Mas, assim, pelo menos foi uma perda de peso bem rápida, né? E daí eu parti para esses últimos 20 quilos. O que eu fazia? Eu fazia só exercícios aeróbicos. Eu fazia 1 hora de esteira por dia na academia, alternando caminhada com corrida. Então, 1 hora eu corria mais ou menos uns 20 a 25 minutos e o resto era caminhando. Lógico que não é seguido, né, diretão, 20, 25 minutos. Então, eu fazia meu tempo, assim, tipo, corria um pouquinho, parava, descansava, ia para um movimento mais leve, depois corria mais 5 minutos, tal. Eu ia alternando, mas sempre dava mais ou menos uns 25 minutos correndo e 35 minutos caminhando. Eu comecei a fazer também aula de spinning, pelo menos 3 vezes por semana. Jump eu fazia ocasionalmente, step também, mas era mais o spinning, né, o RPM, não lembro como que chama aí no Espírito Santo. E o spinning RPM, tô vendo aqui, deu 17 minutos já, socorro. Spinning RPM e a esteira, né? Isso de segunda a sexta. Diretão, no final de semana eu pegava os cachorros e ia passear a pé mesmo, 1 hora de caminhada. Daí foi isso, esses outros 20 quilos, né? Que daí completou 50 quilos. Foi com a dieta supervisionada pela nutricionista, que não era mais aquela dieta tão restritiva, e com atividade física mesmo. Daí foi isso, eu perdi 50 quilos, peso eu te falei, né, de 113,5 foi pra 63,5. Na verdade eu tô com 62,5, porque eu quero perder mais 5, né, então eu já comecei desses 5 quilos finais, já perdi um quilo, então só faltam 4 quilos pra eu acabar essa dieta, graças a Deus, tô bem na reta final. Eu tô com 62,6 que eu pesei hoje. A medida da calça, antes eu usava calça 52, hoje eu tô usando calça 40, eu quero chegar no número 38. Sutiã também é de 46, agora eu uso 40. Deixa eu ver o que mais. A flacidez que eu te falei que eu fiquei, tipo assim, é porque eu tento usar roupas que não chamam tanta atenção. Eu também mudei minha expressão. Antes eu falava mais com o braço aberto, agora eu fico um pouco mais contido, assim. Ai, tá acabando a bateria, peraí, deixa eu ligar, senão o notebook vai desligar. Mas eu fiquei com muita flacidez aqui no braço, tá vendo? Olha, isso daqui, ó, é tudo. Isso daqui é tudo que eu vou tirar na cirurgia, né? O braço, a barriga, tipo assim, eu tento usar aquelas calças mais compridas, sabe? Mas eu fiquei com, tipo, muita flacidez aqui na barriga, ó. Assim, olhando não parece, mas, tipo, isso daqui, tudo é flacidez. Tudo. O peito, ele ficou, tipo, murchinho, sabe? Ele deu, tipo, ele não tá um peito bonito, ele tá, tipo, um peito bem murcho, bem, tipo, caído, assim. Então, essa cirurgia, além de ela levantar o peito, eles também me dão a opção de colocar uma prótese, né, um silicone, se eu quiser, pra preencher esse espaço que ficou. E também aqui na coxa, deixa eu levantar pra você ver, eu fiquei, tipo, muito, ó, tá vendo? Ficou muito, ó, essa parte aqui, ela é toda, isso daqui é tudo pele
que vai ser cortado na cirurgia. Até que aqui a coloração dela muda, porque nem chega mais circulação nessa parte, então ela fica um pouquinho mais marrom do que a outra parte do corpo. E que mais? Deixa eu ver aqui que eu